Shalom, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e o tema do vídeo de hoje, do mistério de hoje, é o seguinte: demônio não tem chifre e anjo não tem asa. É interessante, mas é importante falar isso porque nós precisamos ter na nossa mente profética uma ideia muito clara do mundo espiritual e nós temos que ter cuidado para não substituir a revelação pela fantasia. Por exemplo, se você for fechar o olho agora e imaginar Jesus, a maioria dos cristãos imaginam o Cristo da fantasia católica, um Cristo morto, loiro de olhos azuis, com uma coroa de espinhos, uns trejeitos um pouco diferenciados, agarrado em uma cruz. Essa é a mentalidade que foi trazida pela cultura. Agora, se você fizer uma purificação de mente e pedir ao Espírito, Senhor, me dê uma revelação de Cristo, Deus vai te dar uma experiência pessoal muito forte. E você vai ver, pelos olhos proféticos, Cristo da maneira que Ele quer se revelar para você. Então nós precisamos dessa mudança de mentalidade, sair da cultura e entrar no profético. Agora, demônios não têm chifre e anjos não têm asas. Essa ideia de demônio com chifre surgiu da cultura afrodescendente, da macumba, da umbanda, porque de todas as entidades da macumba, a mais tenebrosa, a mais assustadora, até para eles mesmos, é o Exu. O Exu é um personagem da macumba, que é aquele personagem vermelho, geralmente de sunga preta, com 2 chifres pretos na cabeça, um cavanhaque e um tridente. Esse é o Exu. Esse Exu, ele vai se desmembrar em vários outros personagens, como o Exu capa preta, o Exu caveira, o Exu do cemitério. Mas é um assunto um pouco pesado para eu falar nesse vídeo aberto aqui. Mas a questão é que quando o pessoal da macumba pensa no diabo, no mal, o mal é o Exu. Então isso foi se propagando na cultura. Então, muitas vezes, quando o cristão ele quer imaginar o diabo, imagina essa figura do Exu. O diabo ele não se revela com uma aparência certa. A verdade é que ele vai usar para se revelar para você a aparência que mais te assusta ou que mais te engana. Isso varia de pessoa para pessoa. A Bíblia diz que ele pode até se transfigurar como um anjo de luz. Mas quando ele se transfigura com um anjo de luz e você tem discernimento, você vai encontrar em algum lugar uma evidência de que é um engano, é uma mentira. Porque o diabo não consegue ser perfeito, ele finge ser perfeito. E os anjos? Os anjos não têm asa. Na verdade, as pinturas antigas, as pinturas renascentistas, elas têm ideia, começou com a ideia daquelas criancinhas voando com asa, depois tirou-se a ideia das crianças voando com asa, botou até mesmo homens de branco com asa, e porque Deus é bom e ele muitas vezes quer se manifestar, é possível que na sua visão espiritual, uma vez ou outra, você vai ter uma visão de um homem com asa. Mas por que isso acontece? Porque Deus vai tentar se revelar a você de uma maneira que a sua mente vai compreender. Agora, anjo tem asa? Não, não tem asa. Se você me mostrar um anjo com asa na Bíblia, eu vou aprender isso com você. Mas se você olhar na Bíblia, quem aparece com asa são os querubins e os serafins. Pastor, mas querubim e serafim não é anjo? Não, não são. Eles são seres espirituais da eternidade, mas não são anjos. Anjos são mensageiros de Deus que interagem entre os céus e a terra. Então, por que nós temos essa ideia? Até mesmo alguns escritores bíblicos também tinham essa ideia de que o anjo tem asa, porque eles se movem em altíssima velocidade, atravessando portais, entrando de um portal e saindo de um outro, e isso permite que eles se movam em altíssima velocidade. E na mentalidade, na cultura, na mentalidade renascentista, a ideia de que era possível eles voarem dessa maneira porque tinham asas, né? Então pense nisso um pouquinho. Agora, isso não é uma aula teológica, é uma aula baseada em revelação e pensa com carinho, tá bom? Se você vier procurar pela teologia um argumento que demônio tem asa, aliás, que anjo tem asa, talvez até você encontre. Da mesma maneira que pela teologia nós vamos sistematizar Deus. E Deus não pode ser sistematizado. Deus ele se manifesta da maneira que ele quiser. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. É um recadinho para a gente simplesmente
abrir a nossa mente para ter uma experiência maior com o mundo espiritual. Deus te abençoe e até a próxima.